Olá, estimados irmãos, vamos em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito dar continuidade ao estudo dessa 8ª lição do trimestre. O título da lição é Casado com Cristo. E vamos estudar segunda-feira. Segunda-feira traz para nós o tópico personalização. Então vamos lá ver o que nós devemos personalizar. Pergunta A. Num casamento de fato, por que a mulher deve permanecer com o marido, mesmo que ele seja incrédulo, ou vice-versa, mas desde que não seja uma relação perigosamente abusiva? Então temos aqui uma pergunta bastante interessante. Vamos ver a resposta? O apóstolo Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 13 e 14. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Então nós vemos aqui a demonstração do apóstolo Paulo concernente à situação de quando o cônjuge, um aceita a fé, o outro não. Seja o homem ou a mulher, mas Deus, ele, no seu infinito amor e bondade, ele traz a instrução. Não é motivo de separação, apenas deve quem for cristão seguir o seu caminho, respeitando devidamente o outro e vice-versa. E dessa forma podem coabitar. E o que é mais interessante é a promessa que aqui tem. O seu esposo, se não for da igreja, ele vai ser santificado pela sua santificação, por você ser uma cristã. E o contrário também, a sua esposa vai ser santificada pela sua santificação. Então, deve cada um fazer o seu voto, fazer a sua devoção, ter o seu estudo, estar em comunhão com Deus, e o lar é abençoado porque você está em comunhão com Deus fazendo o seu papel. Então, sim, pode coabitar os dois sem problema nenhum. O apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 1, traz assim: semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavras. É uma promessa, querendo ou não, é uma promessa. E já conheço muitos casos de a esposa, com sua devoção, com seu carinho, com sua longanimidade, que tem que ter muita longanimidade quando o marido não é da igreja, ganhá-lo para Cristo. Ao longo do tempo, ele acaba percebendo que a esposa que tem, ou a qualidade que é da esposa que tem, é derivado dela ser uma cristã, dela estar com Deus. E isso faz com que o coração dele amoleça a ponto dele aceitar a fé. São muitos casos que eu conheço que isso aconteceu. E o contrário também pode acontecer. Um marido fiel, devoto, que respeite, que ama a sua esposa, da mesma forma ela pode acabar cedendo à voz do Espírito Santo e sendo uma alma alcançada também através do testemunho e da vida que o esposo tem. Então é muito importante ter isso em questão, e aqui está muito claro o assunto. Diz a Pena Inspirada, o Lar Adventista, página 344, 345. Em vista da lei de Deus, o marido não pode rejeitar a mulher só porque ela é incrédula e hostil. A fim de estar em harmonia com a lei de Jeová, ele deve permanecer com ela a menos que ela mesma decida partir. Ele pode sofrer oposição, ser oprimido, incomodado de muitas maneiras, contudo, encontrará conforto, força e apoio em Deus, que é capaz de dar graça para todas as emergências. Deve ser um homem de mente pura, de princípios verdadeiramente decididos e firmes, e Deus lhe dará sabedoria quanto à conduta que deve seguir. O impulso não controlará sua razão, mas a razão segurará as rédeas com mão firme para que o desejo impulsivo seja mantido totalmente sob controle. Então devemos ter aqui noção de que há uma promessa grande se você tem um cônjuge que não é cristão. Deve ser mais tolerante, deve ser mais longânimo, deve ser condescendente, deve ir ao ponto de não transgredir a lei de Deus. As cedências devem acontecer dentro daquilo que não é transgressão da lei de Deus, para que você possa também alcançar esse coração.
E é necessário você nunca, de forma alguma, querer ultrapassar o plano que Deus tem. Deus não força ninguém a nada, Deus não critica, Deus não aponta o dedo. Jesus, quando esteve aqui, você não via ele apontar o dedo. Ele apenas era uma pessoa que pregava, admoestava, amava muito e muitas das vezes ignorava muita coisa para o bem maior. Saía em silêncio, ficava quieto, saía com uma história mais bonita para contornar às vezes uma acusação, e com isso tudo ele conseguia ganhar muitos corações. E esse deve ser o propósito, o plano, o objetivo de cada cônjuge que tem o seu esposo ou sua esposa fora da igreja. E não deixar que as provocações suba ao ânimo. Diz aqui que é para ser firme no controle e confiar que Deus vai dar sabedoria para contornar tudo. Pergunta B. Como o apóstolo Paulo passa de uma representação literal para uma espiritual e quem simboliza a esposa? Então vamos ver aqui um aspecto mais espiritual. Romanos 7, capítulo 4 e 5. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque, quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Ainda, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vós tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, Cristo. Então temos aqui uma alegoria que é feita pelo apóstolo Paulo concernente à sua igreja, que é um casamento com Cristo, ou a cada um de nós que somos membros dessa igreja. Então devemos estar mortos para o pecado, morto para o mundo e estarmos vivos para a lei de Deus, para os princípios, para o evangelho e dessa forma estar ligado a esse corpo do qual é a sua igreja e a sua igreja é a esposa de Cristo. Então é interessante ver esse aspecto para podermos analisar a conduta, o que nós fazemos, o que não fazemos, como é que gerimos todas essas circunstâncias, gerimos a nossa vida, gerir as circunstâncias de ter um cônjuge da igreja e saber a necessidade que temos de estar espiritualmente preparado para, independente das circunstâncias, nós agirmos como os cristãos. Vamos ver The Gospel Herald, 28 de maio de 1902. A pena inspirada traz o seguinte: eles, os membros da igreja, não devem vestir suas roupas de cidadãos, mas o traje nupcial. Eles se casaram com Cristo e o manto de sua justiça deve vesti-los. A igreja é a noiva de Cristo e seus membros devem se unir ao grande líder. Deus nos alerta para que não contaminemos nossas vestes. Seguindo a leitura de Review and Herald, 19 de dezembro de 1893, traz ainda a pena inspirada o seguinte texto: nossas afeições devem fluir apenas num sentido para que não violemos nossos deveres como servos de Cristo. O emblema do mundo nunca nos identificará como os filhos de Deus, nem como súditos leais de seu reino. Quando Jesus veio, encontrou pecado, secularismo e dissensão na igreja, mas sua obra devia reverter essa situação. Ele quer que sua igreja esteja no mundo, mas não pertença a ele. O Salvador disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. A igreja deveria ser um espaço divino em meio ao mundo, devia ser como uma vinha plantada e cultivada pelo divino lavrador. Devia ser como um viveiro que contivesse árvores de justiça. Independentemente de estar cercado por árvores malignas do mundo, não produzem frutos para a morte. Tudo dentro desse espaço divino foi projetado para fazer parte da plantação do Senhor e assim dar fruto para a justiça. Os seguidores de Cristo deveriam revelar o poder da graça transformadora de Jesus para mudar o coração corrupto da humanidade. Então, qual é a relação que existe aqui entre a primeira pergunta do casamento, que é feito entre uma pessoa que é da igreja
e o cônjuge que não é, que devem estar unidos. E a segunda pergunta que traz para nós a representação agora literal para espiritual. Da mesma forma que quando você tem um cônjuge que não é da igreja, pode conviver com ele, você convive, como eu já tinha comentado antes, até o limite da lei de Deus, com toda a tolerância do mundo, e por outro aspecto você tem que ser uma luz para essa pessoa, você é uma bênção para ela, como já tem a promessa, e ao mesmo tempo é uma luz. Você está ali sempre trazendo claridade, trazendo clareza, respondendo perguntas, dando exemplo, e dessa forma você pode conquistá-lo para Cristo. Nós, como igreja de Cristo, como noiva de Cristo, temos que fazer o mesmo trabalho, porque nós estamos no mundo onde muitas pessoas à nossa volta não são cristãos. E dessa forma nós temos que agir, nós temos que ter em mente o respeito pelos suas crenças, pelos seus critérios, pela sua maneira de ser, e nunca deixar que venhamos a transgredir a lei de Deus ou os mandamentos, os preceitos divinos, mas tentarmos de todas as maneiras ser criteriosos na maneira que lidamos com eles, porque isso vai fazer com que os conquistem ou não para Cristo. Eu não posso pregar se as minhas atitudes não condizem com aquilo que eu prego. Por outro lado, às vezes eu não prego, eu não tenho o dom da fala, eu sou tímido, mas as minhas atitudes falam mais alto do que muitos que às vezes queiram pregar e estão por aí falando e têm capacidade de abrir a boca e pregar muito. Então, o mais importante, primeiro de tudo, é o nosso exemplo. Depois do exemplo, é nós conseguimos mostrar às pessoas, ou falar às pessoas daquilo que nós cremos, do amor de Jesus, falar da graça de Cristo. Porque o mundo tem uma ideia da graça de forma muito barata, uma graça que encobre pecado, uma graça que a pessoa pode fazer tudo o que quer, uma graça que não precisa guardar a lei. E nós devemos levar às pessoas o pleno conhecimento da graça. Como é que funciona a graça? A graça é o início da transformação. E as pessoas querem a graça sem se transformar, mas Deus é incompatível com o pecado. Então devemos lembrar que Deus ama o pecador, mas é incompatível com o pecado. Se a pessoa pela graça querer se transformar, então o critério está certo, é o início da transformação para ser um cristão. Então devemos levar esse conhecimento e lembrar da necessidade, como o tema bem dizendo para nós, personalização. Então eu tenho que fazer o meu trabalho, me personalizar como um cristão. E da mesma forma que eu consigo ser um cristão autêntico na minha vida, na minha maneira de ser, na maneira de lidar com os negócios, lidar no trânsito, lidar com a minha esposa, lidar com meus filhos. Da mesma maneira que eu sou cristão dentro do lar, eu tenho que ser cristão no trabalho, ser cristão em todos os lugares e falar de Jesus. E dessa forma eu vou conseguir alcançar a alma sincera para o reino de Cristo. Estamos no mundo, o mundo não é 100% cristão. Então nós somos uma bênção ao mundo. E devemos fazer com que essa bênção alcance corações sinceros para trazer ao redil de Cristo. Ele só tem um rebanho. Ele é um pastor e esse pastor só tem um rebanho. E convém agregar todas essas ovelhas a esse rebanho. Porque enquanto elas não estiverem aqui, elas não estão salvaguardadas. Então que Deus nos ajude, nos abençoe, para que possamos realmente fazer um trabalho especial. Começar pessoalmente e pela família, esposa, esposo, filhos, e a partir daí contribuir para uma igreja forte e a partir da igreja fazer o trabalho externo. É a única maneira que conseguimos alcançar corações que são sinceros e que são guardados para chegarmos até eles. Que Deus nos abençoe e dê sua graça para termos esse critério, e oro em meu coração para todos que têm cônjuge fora da igreja. Que Deus possa abençoá-lo grandemente com sabedoria, inteligência, longanimidade, amor, para que possa alcançar o coração do seu cônjuge. E para aqueles que têm só os familiares, não são da igreja, que as famílias possam também alcançar essas pessoas, para que também possam se salvar para o reino de Cristo. Que Deus nos abençoe, é meu sincero desejo, hoje e sempre. Amém.